Bom dia, mulheres do Jardim de Oração. Iniciaremos mais uma semana. Bom dia, Instagram. Vamos falar sobre tendências espirituais e comportamentais da semana. Eu amo falar sobre tendências e sobre comportamentos, sobre espiritual. Então, vamos iniciar esse novo formato de conversa. Falaremos sobre tendências. Qual é a tendência espiritual da semana com base na palavra? Então, eu passo para vocês no grupo os estudos da semana e a gente vai analisar a tendência espiritual da semana. Bom dia, Maria Amélia. Acabamos de começar, para não perder esse nada. Nós vamos utilizar para nossa análise da semana Levítico, que é a nossa porção, do 9 ao 11. Gálatas 2:11 ao 16 e 1 Pedro 1:14 a 16. E nós vamos entender algumas tendências semanais. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que está escrito dentro da palavra para nós pegarmos a influência espiritual da semana. Levítico vai falar sobre a inauguração do templo e como eram feitos os sacrifícios e principalmente a morte dos filhos de Aharon. Então, pensa assim, era uma inauguração. Quando se faz uma inauguração, o que que vem na minha cabeça? Festa, certo? Então, existia uma festa, uma inauguração, algo muito legal que estava para acontecer. Levítico 9:23 vai dizer o seguinte: 22. Eles fizeram todo o sacrifício, tudo que precisava ser feito no dia da inauguração, foram lá, cortaram o top vermelho da porta do estabelecimento e começaram a estourar o champanhe. Não está escrito isso na Bíblia. Em Levítico 9:22 está escrito o seguinte: Aharon ergueu suas mãos em direção ao povo e os abençoou. Ele desceu de onde ele tinha preparado a oferenda do pecado, e a oferenda queimada e a oferenda de paz. Moshe e Aharon entraram na tenda da reunião e ao saírem, abençoaram o povo. A glória de Deus foi revelada para todo o povo, através da bênção, muito provavelmente. Aí, o que que aconteceu? Veio fogo diante de Deus e consumiu a oferenda queimada e a gordura sobre o altar. Todo o povo viu. Eles cantaram louvores e se prostraram sobre suas faces. Ou seja, estava acontecendo o maior bafafá de todos os tempos. Por quê? A presença divina se revelou de uma maneira extravagante, certo? Que todos puderam ver essa presença divina ali. Não só ver, como se assustar. Os meus gatos estão querendo brigar ali atrás do computador. Tava tão forte que eles nunca tinham visto algo parecido. Mesmo esse povo que tinha visto a presença de Deus no Monte Sinai. Tava assim extravagante. E Nadav e Avihu são os filhos de Aharon, pensaram o quê? Ah, gente, que legal isso aí, né? Tô achando isso aí tudo top. Mano, o que você acha de nós botar esse fogo aqui nesse bagulho e entrar? Vai dar bom, certo que vai dar bom, porque a gente tá bem, a gente tá bem, tá bem. Tá uma festa boa, tá tudo certo. Eu acho que vai se pá, vai dar bem bom. O que que tu acha? Bora? Ele disse assim: é nós que voa, bora. E aí, seguimos Levítico 10. Os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, cada um tomou seu incensário, colocou fogo nele e depois incenso. Eles ofereceram diante de Deus um fogo estranho que ele não havia lhe ordenado. Um fogo saiu diante de Deus e os consumiu, e morreram diante de Deus. Moshe disse a Aharon: Isto é o que Deus quis dizer quando declarou: Eu serei santificado por aqueles próximos a mim, e eu serei glorificado diante de todo o povo. Aharon permaneceu em silêncio. Aí depois continua a história. Moshe chamou
Michael e Etzafã, os filhos de Uziel. E aí aproxime-se, pediu para eles tirar os mortos dali, porque era, afinal de contas, era uma festa, era um momento de muita alegria. Então, tendência número 1 da semana: intensidade sem estrutura, vida louca, se pá, nós vai, é nós que voa, essa coisa toda. Se eu tô sentindo que tá bom, que vai dar bom, significa que o meu sentir tá alinhado com Deus. Decisões precipitadas em nome de Deus. Nós temos, quando eu meditei sobre isso, me veio dois pontos importantes. Não só meditei, como fiz muitas leituras em relação a isso. Nadav e Avihu, eles se empolgaram. E na empolgação da festa, eles passaram, passaram do ponto daquilo que era o lugar deles. Por quê? Porque eles eram sacerdotes. Sacerdotes são diferentes, é uma função diferente de um profeta, é uma função diferente de outra função. Qual que é a função do profeta? Repetir e obedecer. Enquanto na perspectiva de o que é um profeta, por exemplo, o profeta ele está baseado no tempo. Por quê? Porque se o povo está pecando, o profeta tem que ser criativo, inclusive, para falar uma palavra, para exortar, para fazer algum pronunciamento de Deus em relação àquele povo naquele tempo específico. Depois disso, não se repete. O procedimento do sacerdote é repetitivo. O sacerdote não está no tempo, ele está atemporal, porque ele está conectado com o espiritual. Então ele vai repetir, repetir, repetir. Ele precisava fazer os sacrifícios de forma organizada, ordenada, diariamente, sem cessar. Então, a clareza da função do que é um sacerdote faltou para Nadav e Abihu, e é uma tendência da semana. Saiba o seu lugar. Nem todo impulso espiritual tem autorização. Eu lembro, a Maria Amélia está aqui. A Maria Amélia me compartilhou um vídeo um dia sobre uma história de um sábio, que no fim das contas não era sábio, não tinha prudência, e que simplesmente decidiu que faria o aceleramento da volta de Jesus, no caso, como ele era um rabino e um sábio da Kabbalah, ele não cria em Yeshua, então ele estava buscando a vinda do Mashiach. E ele resolveu, por conta própria, fazer invocações de anjos e se separar, se santificar e ficar em jejum por muito tempo, muito tempo, muito tempo, ao ponto de se alimentar somente dos cheiros das plantas. Então, isso é uma loucura tremenda, é falta de prudência. E a pessoa conseguiu acessar mundos espirituais através daquilo que ele sabia de estudo da Kabbalah, e ele não deu conta, porque não tem esse negócio de, eu tô com uma boa intenção. Não, se não é para fazer, não faz. É simples assim, se não é clareza de função, é a tendência da semana através dessa história. Se não é, não faz, não adianta, mesmo que o teu coraçãozinho tá dizendo que sim. Vamos levar para nossa vida pessoal e relacionamento. Se o teu coraçãozinho tá dizendo que você ama alguém, e esse alguém não está disponível porque esse alguém já tem um relacionamento, não adianta. Não adianta você dizer. Quantas vezes eu já conversei com pessoas na minha vida profissional, principalmente mulheres nesse lugar de impulso no relacionamento errado, um relacionamento com uma pessoa que já tem um compromisso, ou seja, uma traição, e a mulher justificava isso para mim dizendo: mas ele disse para mim que ele não é feliz com a esposa. E isso justificava a ideia dela estar se envolvendo com alguém já no relacionamento. Então, não, gente, isso é impulso. Isso é achar que a gente pode. Voltando para a palavra, é muito claro o que Deus está dizendo. Não tem, não é porque você é filho de Aharon que eu vou poupar. Se a regra é clara, a regra é clara. Não se pode colocar fogo estranho no altar de Deus, não se pode. Ou então você vai ser morto, assim como foi ali. Então, essa é a tendência número 1.
impulso de avançar sem direção clara, sem clareza de função, achar que você, se pá, nós vai, é nós que voa. Essa semana vai dar ruim se você fizer. Então, que você pause antes de agir, que você reflita, que você valide. Isso foi ordenado, ou isso aqui é só o meu sentir, é só eu que estou bloqueando aqui, achando que vai rolar e, na verdade, é só emocional, que a gente possa separar o coração da nossa mente durante essa semana até sábado, que muda a tendência, muda a influência espiritual, a gente vivencia outra coisa. Então, a gente vai fazer agora a segunda tendência que estará Pedro e Gálatas, como eu falei para vocês. Pedro vai contar outra história, mas que todas elas conversam entre si no fim das contas, tá? Então, segura aí que vai dar certo. Pedro vai falar sobre Paulo repreendendo a Pedro e a justificação pela fé em Cristo. Paulo estava lá, mesma coisa, ó. Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando Pedro estava lá comendo o que não se deve comer, certo? Com os gentios, que não guardavam cachiruto, por exemplo, não guardavam as leis alimentares. Aí, quando chegava alguém da parte de Tiago, afastava-se, abstrai e finge demência. E por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Ou seja, chegou a turma dos judeus, e aí Pedro já não se levantou e, tipo, limpou as roupas que estava comendo e estou aqui fazendo a minha função. Mentira, não estava não, estava lá fazendo outra coisa. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os judeus a viverem como judeus? Os gentios a viver como judeu? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo, me constituo transgressor? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, tendência número 2 da semana: incoerência entre o que eu sei e o que eu faço. Sabe? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Por quê? Porque essa história vai falar assim, gente, ele tá pregando uma coisa e aí ele tá vivendo de uma forma diferente. E aí quando chega as pessoas que pregam a mesma coisa que aí peraí, deixa eu me aprumar. Incoerência. O famoso tem boi na linha. Agir diferente do que a gente entende como verdade, ceder à pressão emocional, ceder à pressão social, viver de acordo com o grupo, mesmo sabendo que esse grupo está vivenciando algo que não deveria vivenciar. É tipo assim, tem uma roda de gente cheirando maconha, você chega, não se cheira maconha, né?
É. Utilizando entorpecentes. E você acha que tá, é nós que voa, vamos dar-lhe. De novo, não. Flexibilização de valores por desconforto. Consciência não garante alinhamento. Então, o que que a gente precisa fazer? Ajustar, observar onde você já sabe, mas não está vivendo. Alinhar esse comportamento com valor, comportamento com convicção. Tendência número 3, confundir, a mesma coisa dos filhos de Ararão. Confundir emoção com direção. Ai, eu tô sentindo paz, então tá certo. Não, gente. Sentir paz não é sinônimo de que o negócio tá certo, não. Parece bom, então deve ser de Deus. Aí que piorou, porque as coisas ruins e as tribulações e os problemas que nos acontecem também vêm de Deus e é para nosso bem, justamente para que nós possamos aprender a resolver coisas difíceis, a criar complexibilidade, complexidade. Quanto mais complexo se torna o nosso raciocínio, a nossa percepção da realidade, melhor é. Por quê? Porque a gente está expandindo, a gente está olhando sistemicamente para várias coisas antes de tomar uma decisão. Então, sentir paz não é um critério suficiente. Não pode ser o teu árbitro. Porque muitas vezes você vai estar na dor e ao mesmo tempo você tem que aprender a se regular primeiro, entender quais foram os gatilhos que te botaram naquela dor, separar emoção de direção, testar ferramentas de regulação emocional antes de tomar decisões. Decisões significa cisões. Decisões é cortar, é separar. Eu vou para cá e não vou para lá. Não é eu vou aqui, mas logo ali eu vou aqui para também. Decisão é separação. Cisão, se eu escolho o A, automaticamente eu não posso escolher o B. Não é quando me convém. Não é se eu sentir, eu vou para cá, se eu sentir, eu vou para lá. Eu preciso decidir. Preciso ter valores ancorados em mim que são inegociáveis e que são validados naquilo que já foi dito, principalmente quando a gente está falando de mundo espiritual. Juntando aí com a história de Nadab e Abihu, a gente não vai se aventurar espiritualmente somente porque a gente não vê o mundo espiritual e que a gente sente paz, não significa que a gente possa se aventurar. Não significa que a gente possa crer que não vai dar nada se a gente fizer uma transgressão. Se está escrito não adultere, não adianta. Não adultere é não adultere. Jesus piorou a situação. Ele disse: se você pensou erraticamente em relação a outra pessoa e essa pessoa está comprometida, você está em adultério. Se arrependa. Não adianta justificar, mas ele disse que não ama a esposa dele, que ele vive mal e etc e tal. Eu não sei por que que eu estou falando sobre isso, porque faz muitos anos que eu não atendo pessoas assim. Não atendo pessoas assim, faz muitos anos. Minhas clientes não são assim mais. Todas elas já transcenderam essa etapa da vida. Então, alguém aí está precisando escutar sobre isso. Eu não sei quem é. Então, só recebam. Tendência número 4 em 1 Pedro 14:16. A santidade na vida é o título que está aqui na minha Bíblia. Eu vou ler o 13 também. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santos. Ora, se invocais como Pai
Aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa encarnação. Peregrinação é o tempo que você está aí andando no mundo com esse corpinho, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento de vossos pais, que vossos pais vos levaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, tendência número 4 da semana, santidade, buscar essa pureza interior. Também tem, agora eu não vou saber decor, mas onde é que tá, mas tem a passagem que Cristo fala também que não é aquilo que entra, é aquilo que sai, ou seja, o procedimento de santificação não está num processo externo, mas sim num processo interno, e que pode ser dito como várias coisas, principalmente no que diz respeito a essa semana, que está falando sobre Páscoa também. Está falando sobre a nossa Páscoa, a nossa Páscoa aqui do Brasil, e também está falando da Páscoa bíblica, que está caindo no mesmo tempo. Então, o que isso vai falar para nós? Sair dos pilotos automáticos, sair dos lugares que nos apertam externamente, não internamente. Sair da ideia de que a palavra está falando sobre algo somente externo e que eu tenho que fazer tal coisa e eu tenho que deixar de fazer tal coisa. Não, eu tenho que recodificar o meu interior. Eu preciso entender que a santificação, esse lugar de pureza, de limpeza, é interna. É óbvio que eu vou passar a quarentena, por exemplo, os 40 dias, e muitas vezes eu vou remover alguma coisa de dentro de mim na minha prática, por exemplo, alimentar. Eu faço um jejum e retiro algo nesses 40 dias. Só que isso faz com que eu desenvolva algo dentro de mim através dessa falta, desse detox, desse jejum, desse, entre aspas, autopunição de tirar algo que a gente goste. Isso vai ser trabalhado em mim, uma consciência, vai trabalhar em mim 40 dias, vai trabalhar em mim uma consistência, uma disciplina, e aí a gente volta para a ideia de Aharon sendo sacerdote disciplinado. A gente volta para a ideia de Aharon com, a gente pode chamar ela de a quinta tendência da semana, ficar quieto, porque Aharon ficou quieto, ele tinha clareza da função dele, sacerdote, e que ele não podia dar piti. E o que é que ele fez? Ele ficou em silêncio diante de todo esse procedimento de estar numa festa, abrir o Mishkan, no tabernáculo, inauguração, fez todos os negócios que precisava fazer e viu os filhos sendo mortos por desobediência, por falta de prudência, por entusiasmo. Eu fiquei imaginando desse formato. Ou apenas por um desejo. Alguns comentaristas falam que os filhos de Aharon morreram porque, não só pela empolgação do momento, mas com a ideia da presença muito forte de Deus, de uma forma diferente do Monte Sinai, como eu tinha dito. No Monte Sinai, eles ficaram com muito, 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 muito medo. Tanto que o medo deles paralisou eles ao ponto de dizer para Moisés: nós não conseguimos dar conta de estar na presença de Deus. Vá você e seja o nosso mensageiro, porque a presença causava também incômodo, medo. Agora a presença no tabernáculo não estava causando medo. Então, aparentemente, ela estava, não, agora a gente não vai morrer se a gente se aproximar. Quanto mais próximo estamos, mais próximos de Deus, melhor estaremos.
Estou conjecturando aqui as ideias dos filhos de Aharon. Então, eles foram em busca desse mais, esse negócio de cabe mais, como muitas vezes nós aqui no nosso grupinho já vimos influenciadores e profissionais da área falando sobre esse assunto, incentivando nós a esse cabe mais. Às vezes não cabe, não. E se a gente olhar com honestidade e prudência, não cabe. Não cabe porque a gente não suporta. Nosso corpo não suporta, nossa mentalidade não suporta, nosso psiquismo não suporta. O básico, muitas vezes, é o suficiente e já nos demanda muito trabalho. Já demanda muito trabalho, quebrar padrões, posicionar-se, tomar decisões. Muitas vezes demanda de nós muito trabalho, então é o suficiente. Esse poderia ser dito também o ponto de equilíbrio da semana, em vez de uma tendência de Aharon que ficou em silêncio, como esse pilar firme, porque ele não reagiu impulsivamente, ele não ficou bem loucão com a presença divina, ele não buscou esse mais, 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 ele sustentou silêncio mesmo na dor. Imagina os filhos mortos na frente dele, ele não falou nada, ele nem cogitou a possibilidade, ele tinha clareza da função dele. É óbvio que a gente pode olhar para essa situação e entender, cara, eu não conseguiria de jeito nenhum. É óbvio, nós não somos sacerdotes, mas a gente também pode olhar para todo esse paralelo que eu fiz com o Novo Testamento e entender que tudo isso aconteceu internamente, e não somente na história, como a gente consegue visualizar através do texto. A gente lê o texto e visualiza a história tal qual como ela é. Mas se a gente pudesse abstrair ao ponto de jogar toda essa informação como sendo algo acontecendo ao mesmo tempo dentro de nós. Então, a gente está trabalhando a nossa consciência nesse momento. Como é que eu posso traduzir isso para vocês de uma forma mais clara? Filhos, o que que são filhos dentro de nós? Dentro de nós. Pode ser visto como nossos comportamentos. Nossos filhos são os nossos comportamentos, os nossos impulsos. Então, a gente olhar como Aharon, nós sendo Aharon, eu já falei isso para vocês. Vamos colocar tudo sargento para dentro. Nós somos Aharon e nós temos algo internamente para ser tratado, os nossos filhos. Os nossos filhos, nesse caso, nessa história, vão representar a nossa própria impulsividade e o nosso próprio desejo. Assim como está escrito ali em 1 Pedro que eu li para vocês. Não fiquem tomados pelos desejos de antigamente. Sede santos, se reconfigure. É essa reconfiguração. É você passar por essa semana e entender, cara, pode acontecer algo muito ruim externamente, mas que vai produzir em mim essa sensação de que algo em mim está morrendo. Os meus filhos, que são os meus comportamentos erráticos, estão morrendo, eles morreram no fogo. O meu impulso de achar que eu posso fazer algo além daquilo que foi solicitado precisa morrer essa semana. Eu não vou agir impulsivamente. Eu vou sustentar a mim mesmo no meu próprio silêncio e alinhamento interno. Menos reação, mais consciência. Menos emoção, menos coração. Não que a gente não deva sentir, mas mais consciência. Eu falo isso muito porque é a área de atuação do meu trabalho. A psicologia corporal tem a tendência de colocar as pessoas no estado de presença. Para quê? Para que haja mais consciência. Para quê? Para que haja mais racionalização da própria emoção. Por quê? Porque emoções nos conduzem à ação. Emoção é um combustível para uma ação, nos motiva muitas vezes, só que essa motivação em excesso, ela não é boa. Por quê? Porque ela faz com que a gente tome decisões erradas, decisões que não são constantes, marcar compromisso e não ir, coisas semelhantes a essa e vai acrescentando. Então, que a gente possa olhar para isso, essas tendências. Essa semana eu quero saber muito de vocês, se vocês estudaram sobre isso, quero também saber se vocês acham esse formato legal. Eu me identifico muito com esse formato e olhar para pontos da nossa semana, inclusive sobre a própria estrutura celeste no momento,
o que a gente está vivendo e como a gente pode atravessar as semanas com mais sabedoria. Certo, minha gente? Aqui no Instagram, a gente costuma conversar mais aqui no Zoom. Nós estamos aqui nessa tela no Zoom com mulheres. Se você quiser acessar esse grupo de mulheres, fiquem à vontade. É um grupo somente de mulheres que se conecta toda segunda-feira, toda quinta-feira, para falar sobre a palavra, para falar sobre comportamento, sobre emoção, sobre desenvolvimento. A gente cresce muito juntas. E se você se interessa e está aqui no Instagram, sinta-se convidada também. Eu encerro aqui e continuo aqui com as mulheres. Um beijo para todos vocês no Instagram. E até semana que vem. Quero ouvir de vocês, se vocês leram, se gostam desse formato, eu também quero estudar. Falei com, ah, falei com, posso, posso considerar os meus amigos meus discipuladores muitas vezes. Falei com um amigo nosso sobre a estrutura da astrologia judaica, que ele estuda muitíssimo. Eu me interesso muito sobre isso também, sobre esse olhar do tipo assim, o que é essa semana? O que está acontecendo no céu essa semana? Quais são as influências espirituais dessa semana? E como a gente pode atravessar com mais sabedoria? Então, eu gosto muito desse formato também. Fez sentido tudo que eu disse? Alguém estudou? Quer falar alguma coisa? Silêncio no rádio. Nada a declarar, então vamos orar. Ah. Pai, nós queremos te agradecer, assim como todos os momentos da nossa vida, porque o Senhor é bom e a sua benevolência é eterna. Te dou graças, em especial, pela consciência que o Senhor está conduzindo o nosso grupo. Te bendigo, declaro o seu nome como um, declaro em uma só voz, como se todas as mulheres estivessem declarando. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errado. O Senhor é um, a sua bondade é eterna, a sua graça nos alcançou. Pai, eu somos gratos porque o Senhor ressuscitou o seu filho, assim como está escrito, para que nós pudéssemos ter acesso ao teu reino, acesso a tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Não somos mais como antes, não somos mais mulheres como no ano passado, no início desse grupo, e nós somos gratos por toda a revolução que o Senhor fez na Páscoa do ano passado e toda a revolução que o Senhor está fazendo essa semana, na Páscoa desse ano, que nós possamos, Pai, assim como grande parte do povo judeu, eliminar o fermento do nosso coração essa semana, que não somente as nossas casas sejam limpas, mas o que representa a nossa casa, que o nosso coração seja limpo, purificado, como diz a tua palavra, sede santos, porque eu sou santo, que nós possamos cada dia mais nos aproximar de ti, não com imprudência, nem com improviso, nem com emoções colocadas na balança, mas com a certeza de que o Senhor nos conduz através do Espírito que o Senhor nos deu por intermédio do seu Filho. Somos gratos, porque a fé em Cristo nos mantém sóbrios se nós mantivermos alinhados com ela. Não nos deixa, Pai, ser como Pedro, que viveu de aparências naquele capítulo que a gente leu, que ora se comporta de um jeito, ora se comporta de outro jeito, conforme vai a onda do momento. Que nós possamos ser capacitadas essa semana para enfrentar a Páscoa, não com ovos, nem somente com festas e reuniões familiares, mas na introspecção daquilo que isso significa, na entrega do jejum de 40 dias para quem fez, daquilo que isso significa, na reconfiguração interna, no sair do Egito mais uma vez,
num ciclo novo que se inicia, num tempo espiritual novo que se inicia através da Páscoa, de Pêssego, da renovação de uma aliança, da restauração daquilo que era errado e que o Senhor trouxe mais clareza a todas nós e aquelas que ainda não se perceberam, recebendo mais clareza durante esse tempo, que possam receber essa semana um pouco mais de consciência de quem tu és, que os lugares aonde elas estavam vendo inimigos, que os lugares onde elas estavam vendo conflitos, que os lugares onde elas estavam em situação de imprudência, que possa ser removido esse véu escuro que fala somente sobre sentir, que seja removido o véu escuro que fala também somente sobre o saber, mas que nós possamos ter coerência, que nós possamos ter prudência essa semana, que nós possamos muitas vezes silenciar como Aharon diante de situações dentro de nós que precisam ser mortas, queimadas pelo teu fogo, diante do teu altar, que possamos olhar para a palavra e encaixá-la na nossa realidade, que possamos virar chaves essa semana, que códigos espirituais sejam alinhados no nosso psiquismo, para que nós tenhamos vários entendi, aham, insights, que nós possamos ter insights, que nós possamos ter conexão contigo, com a tua palavra, com a tua presença, com prudência, com temor e com respeito, que não sejamos levados como vento por qualquer festinha, por qualquer situação que nos deixe eufóricos e entusiasmados, que possamos olhar para os teus mandamentos e a tua lei e entender que ela é boa e que o Senhor não está falando na nova aliança sobre a revogação daquilo que é velho, sobre uma exclusão daquilo que está escrito, mas que nós possamos olhar para a palavra e entender que o Senhor nos deu o seu Espírito para andar conosco, o seu Espírito para colar conosco, e o seu Espírito nos encaminha para o bem, que possamos ter revelação disso no nosso coração, que é o teu Ruach HaKodesh, o teu Espírito Santo que nos conduz, que possamos ser sensíveis com essa fé, que possamos andar com respeito de que algo limpo e purificado está conectado conosco e que cada momento em que eu faço coisas, penso coisas em desalinhamento com a tua lei, com a tua palavra, que é boa, que fala sobre bem, que fala sobre ajuda ao próximo, que fala sobre amar a ti mesmo como nenhum outro, que fala sobre amar o próximo como amamos a nós mesmos, e que isso é bom, que os teus mandamentos são bons, não são pesados, que possamos abrir o nosso entendimento para isso e possamos estudar sobre ti mais do que estudamos semana passada, que possamos ter brechas no tempo, que possamos perceber-se com o tempo essa semana, que a justificativa da falta de tempo não seja uma verdade e um hábito durante essa semana, mas que nós possamos olhar para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para os nossos filhos, para as nossas tarefas, como algo sobrenatural e que sobra tempo, que o Senhor abre fendas no tempo para nós mulheres nos conectarmos ainda mais contigo, porque de natureza já somos conectadas e somos gratas por isso, Pai. Te bendizemos, te bendizemos, porque o Senhor nos escolheu para sermos mulheres nesse tempo e auxiliarmos aos outros com toda a sabedoria que você está derramando sobre esse grupo. Abençoa todas as mulheres
que estão aqui me ouvindo, as que estão ouvindo gravado, que cada uma possa se sentir mais próxima de ti, que o sacerdócio de Aharon se estabeleça em nosso coração, que nós saibamos com clareza a nossa função. Iê varejeha Adonai veshmereha, Yair Adonai panaveleha vikuneha, Issa Adonai panaveleha veasem leha shalom. Amém. Amém. Muito bem. Voltamos às 8h30 com a leitura do livro. Eu quero deixar um recado importante para vocês. Eu vou falar sobre isso também em outro momento no grupo, mas vocês que estão aqui e quem está ouvindo gravado vai conseguir chegar até o final e escutar até o final, vai pegar essa informação. Estou refletindo muito sobre o Jardim de Orações, tanto no formato, tanto essa mudança de formato, de falar sobre tendências, eu acho que isso é importante para nós poder ter mais racionalização e não somente reflexão sobre a palavra, mas também um novo formato. Eu e Carol estamos encerrando os Sedentas amanhã, e com isso também encerramos algumas vinculações, como por exemplo o Zoom. Então eu vou ter que investir no Zoom novamente, de forma sozinha, pagar o Zoom é pago, e eu vou precisar do apoio de vocês em relação a isso. E refletindo sobre isso, eu vou abrir para ofertas. Então eu vou deixar o Pix do meu Pix, ou o Pix do Jardel, tanto faz quando vocês dão dinheiro para um, dão dinheiro para outro, que nosso dinheiro é junto. O que eu posso fazer é prestar conta dessas ofertas quando vierem, mas isso também me motivou através de um vídeo da Grace, que ela me mandou, do Isaac, do Rabino Isaac, que falou algo muito importante, que eu sempre penso nisso como uma verdade dentro da minha realidade. Eu não gosto de obter nada gratuitamente. Eu sempre pensei isso, mesmo antes de me converter. Eu já ensinei sobre isso para vocês. Nunca deixem essa percepção da dívida passar. Se vocês se sentem em dívida com alguém, paguem de alguma forma. E o pagamento não significa somente dinheiro. O pagamento pode ser você entender que deve e fazer um movimento fora. Seja doando alguma coisa para alguém, seja falando uma palavra, tem que ter a consciência de que você está doando. Então, pensando nisso, eu não vou mais bloquear a oportunidade de vocês ofertarem. Porque se não tem o Pix ali, vocês estão bloqueadas de ofertar. E isso é ruim. Por quê? Porque vocês se beneficiam quando vocês fazem oferta. Você se beneficia. A oferta é um ato de justiça para vocês, para mim também, quando eu faço oferta. E eu tenho essa consciência e eu faço muitas ofertas. Quando alguém me dá alguma coisa, eu busco esse equilíbrio de alguma forma em algum outro momento. Se alguém me dá comida, eu dou comida. Se alguém me dá alguma coisa, daqui um pouquinho eu dou outra coisa. Se alguém me manda presente, daqui um pouquinho eu mando presente também. Porque eu tenho esse pensamento do equilíbrio. Então, eu não posso bloquear que vocês façam isso. Então, esse também é um marco importante. Quem tem dificuldade em relação a isso, conversa comigo, porque isso é algo bem maduro e racional. Se você recebe uma coisa, não fica amarrado com aquela coisa. Pensa que você vai ter que devolver de alguma forma. Não necessariamente para a pessoa, mas para que seja para outra. Então, sempre reflita sobre isso. Aí eu vou fazer esse movimento, mas não agora. Por quê? Porque vamos ver quantas pessoas assistem, quantas pessoas estão conectadas até o final, para que possa saber esse movimento. Mas logo em breve eu vou abrir no grupo, porque justamente eu vou ter que pagar o Zoom, então o investimento no Zoom é R$ 700. E se vocês estão aí, vocês podem também ofertar e me ajudar a fazer esse investimento, certo? A Rose já faz ofertas mensais para nós. A Rose é uma que tem oferta fixa mensal. Ela faz um pouco do dízimo para ela, para o Jardel. E foi um impulso dela, uma coerência da parte dela. E eu achei bem, bem legal isso aí. Nos motivou também. Certo? Então, às 8h30, volto
com a nossa leitura do livro. Estamos quase no fim do Portões do Agradecimento. Já tô louca para começar o próximo, Jardins da Prosperidade, que deve ser muito legal também. Beijo e até!